Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de biologia e o assunto de hoje é compostos inorgânicos. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os compostos inorgânicos. Mas na natureza, existem só os compostos inorgânicos? Nananina não. Olha só, pessoal, existem alguns compostos químicos que vão fazer parte dos seres vivos. Esses compostos são subdivididos em dois grupos. O dos compostos inorgânicos ou substâncias inorgânicas e dos compostos orgânicos ou substâncias orgânicas. Quem está no grupo dos inorgânicos? A água e os sais minerais. E nos orgânicos, nós vamos ter aqui os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, e tudo isso vai fazer parte da grade de estudos que a gente vai ver ou visualizar ao longo do ano, tá certo? Então, neste ano, do 7º ano do Fundamental, você vai aprender um pouco mais sobre essas substâncias químicas. E nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre as substâncias inorgânicas. Mas qual é a diferença entre uma substância orgânica e uma substância inorgânica? A diferença principal, pessoal, está na presença de um elemento químico chamado carbono. O carbono ele é determinante para classificar uma substância orgânica ou inorgânica. As substâncias orgânicas são aquelas que derivam do elemento carbono, e as inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos. Então, por exemplo, uma substância orgânica, aqui representado por esse conjunto de trigo, de massa, é o grupo dos carboidratos. Um grupo inorgânico, que nós vamos aprender um pouquinho nessa aula, é a água formada por apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então não tem carbono na molécula da água, por isso que ela é do grupo dos inorgânicos. Tudo certo até aí, pessoal? Então vamos lá, continuando a nossa aula. A água, o que ela tem de importante para o nosso corpo? A água, sendo um dos primeiros elementos aí de inorgânicos, essa água vai ter uma função fantástica para o nosso corpo. Olha só, pessoal, ela vai fazer o transporte de nutrientes para as células e retirar do nosso corpo também as substâncias tóxicas. Tá? Então, ela é quem vai fazer esse processo de transporte. Ela também vai ser responsável em excretar as substâncias indesejadas, que o corpo não precisa. Então, para isso, haverá aí um processo de reciclagem através do sangue, tá certo? Lá nos rins, para poder fazer com que a água participe desse processo de enviar esse material do sangue até os rins. A água também vai participar de reações enzimáticas. Ela vai auxiliar o processo, o trabalho daquilo que a gente vai chamar de enzimas. Então, a água ela tem poder de dissolver substâncias. Ela é considerada solvente universal, porque ela quebra as moléculas, algumas moléculas orgânicas, e isso faz com que ajude o trabalho das enzimas quebrando material. Tudo bem? E os sais minerais? Quem são eles? Nós temos vários sais minerais importantes, mas olha só as funções dos sais minerais, pessoal. Eles são responsáveis em constituir os ossos e os dentes, como é o caso do cálcio. O cálcio é riquíssimo, é uma fonte rica para a gente constituir os ossos e os dentes. Os sais minerais vão fazer parte da molécula da hemoglobina, vai formar essa proteína que vai conduzir os gases, o oxigênio, o gás carbônico. Olha a importância dessa hemoglobina, fantástica, né? Mas para isso precisa de um elemento, que é o ferro. O ferro está presente na molécula da hemoglobina. O ferro é um sal mineral. Os sais minerais regulam a absorção e a eliminação da água. Nós temos sais minerais que vão fazer esse controle. Estou precisando de mais água, então ele vai dar um sinal. Não, eu estou precisando eliminar água, então eu vou ter um outro sal mineral que vai fazer esse processo, esse balanço osmótico aí.
No caso, a gente tem o sódio, o potássio, tá certo? Que são alguns sais minerais que fazem esse balanço hídrico. E temos também aqueles que fazem parte dos hormônios da tireoide, por exemplo, a tireoide que está localizada aqui no na altura do nosso pescoço, que é o caso do iodo, um sal mineral fantástico para regular a tireoide e fazer com que a gente não tenha problemas de saúde, porque a tireoide vai fazer todo o controle do metabolismo do nosso corpo. Tudo certo, pessoal? Deu para entender bem? A gente viu aí a importância da água e dos sais minerais. E olha só uma questãozinha que a gente tem aqui para você clarear ainda mais esses conhecimentos. Os pais sempre falam a seus filhos: se não comer feijão, vai ficar anêmico. A frase refere-se a uma doença causada pela falta de quê? Gente, quando a gente tem anemia, a gente tem uma baixa na quantidade aí de sangue, né? E o sangue tem o quê? Tem os glóbulos vermelhos, que são formados por hemoglobina. A hemoglobina, que eu falei ainda há pouco, que precisa de um sal mineral importante para ser formado. Qual é esse sal mineral? Tenho certeza que você vai saber e vai marcar aqui a letra D, é o ferro. Tá bom, pessoal? Essa aula e muitas outras você encontra no nosso aplicativo. Baixa, estuda e faz as perguntas, porque eu estou aqui para te responder. Até a nossa próxima videoaula.